Queridos irmãos, paz do Senhor para todos, presbítero Paulo aqui falando. É com muita alegria que nós vamos começar um curso para capacitação de obreiros, tá bom? O intuito meu, presbítero Paulo, desse estudo, né, desse pequeno curso, é para a nossa igreja interna, né, na qual eu participo. Espero que os obreiros estejam conosco, né, participando. Eu sou de uma igreja pequena, aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, e eu vou fazer esse pequeno conteúdo, esse pequeno estudo, né, talvez de uns 5, 6 módulos, com o intuito de ajudar a minha igreja, os obreiros da minha igreja, e até eu mesmo, que sou obreiro, à luz da palavra de Deus, tá bom? E você que é obreiro de outro ministério, independente da placa denominacional, se você ama a obra do Senhor, seja bem-vindo no curso sobre capacitação de obreiro. Quero informar para vocês que eu mesmo estarei também trazendo um certificado para aqueles que fazerem os 5 ou 6 módulos, tá? De forma do começo ao fim, tá bom? Aí você vai estar me atualizando, vou enviar para vocês vão estar me atualizando se vocês realmente aprenderam ou não, porque eu vou estar distribuindo também uma pequena prova, tá bom? Eu sou obreiro, para a glória de Deus. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou teólogo, pela misericórdia de Deus, sirvo ao Senhor Jesus desde 2005, nós já estamos em 2024, prego a palavra de Deus desde quando eu fui cooperador, e eu fui cooperador com 14 anos de idade. Hoje, para a glória do Senhor, estou com 31 anos, tá? E estudo teologia há um pouco mais de 12 anos. Pois bem, sem muitas delongas, vamos para o que interessa, o primeiro módulo. Já curte esse vídeo aqui, tá bom? E deixa o seu comentário. Eu estou aqui, presbítero Paulo, só para saber que você quer realmente participar desse curso, com direito no final a um certificado, para que você esteja capacitado de fato. Tem que ter uma disciplina. Vamos lá? Irmãos, eu vou começar trazendo para vocês aqui, eu vou usar um estudo muito interessante de um livro que eu li, que é As Ovelhas Também Gemem, do pastor José Gonçalves, né? O pastor José Gonçalves é mestre em teologia, pastor assembleiano, e ele tem muito a contribuir com esse ensino para nós, tá bom? Eu quero que você que está acompanhando aí, pega um caderno, tá? Coloca lá, capacitação de obreiros. Eu sei que vai ajudar muito vocês, em nome de Jesus. Vou estar orando e vamos começar a primeira disciplina, primeira aula, né? Depois da oração. Senhor Deus, fala conosco, que esse não venha ser um curso qualquer, mas que venha ser um curso para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, os obreiros, meu Pai, de todas as igrejas, a qual prezam pela verdade. Fala conosco. Amém. E graças a Deus. Olha, vamos começar? Pega a sua Bíblia, um caderno e uma caneta. Olha, eu quero começar com vocês falando sobre a liderança, a questão da liderança, né? Quando você vai ouvir falar sobre liderança, a primeira coisa que você já está ciente, que o líder é um chamado, foi convocado pelo próprio Deus, né? Todos os líderes foram chamados de alguma forma. Quando você analisa o Antigo Testamento, né, vai pegar o Moisés, foi chamado, Josué, foi chamado, e outros mais, você vai perceber que, em primeira instância, o líder, ele tem que ser chamado. O líder não é aquele que se acha ou que se autoelege. Eu conheço pastores, inclusive, que se autoconsagrou e não tem nenhum liderado, nunca foi liderado. Aí hoje ele pastoreia várias igrejas, então é meio complicado. Se Deus não tiver chamado, está sendo enxerido. Analisando a palavra de Deus, você observa que a Bíblia ensina que liderança é para o quê? Servir. Então você já aprende a princípio que liderança é para servir. Liderança não é para ser servido. Tá bom? Porque o líder ele está servindo o corpo de Cristo, e o líder está trabalhando mais do que os próprios membros do corpo de Cristo. Pois bem, o livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? É o único livro de natureza histórica do Novo Testamento.
Sabia disso? Obreiros. Consequentemente, é o que melhor detalha a questão de liderança da igreja local. Verdade. Quando Lucas ele escreve o livro de Atos, lógico na direção do Espírito Santo, trata muito sobre o que é o Espírito Santo, por isso que é chamado também de Atos do Espírito Santo, o que ele fez na igreja, na vida dos apóstolos do Senhor. Pensa num crescimento muito rápido, tá? Crescimento muito rápido. Por quê? Os líderes eles tinham uma visão missionária, eles tinham um chamado extraordinário de Deus, eles tinham fome de cumprir aquele chamado. Observe comigo, por exemplo, observe, por exemplo, a preocupação do apóstolo pelo bom gerenciamento da igreja. Olha aí, o bom gerenciamento da igreja. Abre a Bíblia aí, Atos dos Apóstolos 1, deixa eu ver se é um mesmo, não, é capítulo 6, isso mesmo, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1 e 2, se você quiser, grifa na sua Bíblia. Olha para você ver aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Essa é uma aula de introdução e depois a gente vai entrar nos temas, tá? Os temas são muito interessantes. Observe o versículo 1 e 2, queridos. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Isso aqui é um gerenciamento da época, é lógico que na questão cultural, mas que demonstra a preocupação dos obreiros ali em cuidar primeiro da obra do Senhor no que diz respeito à pregação do Evangelho. Tá bom? Quando você analisa, por exemplo, também, já que nós estamos em Atos dos Apóstolos, deixa eu... só um momento. Já que nós estamos em Atos dos Apóstolos, fica em Atos dos Apóstolos, observe comigo, queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 14 e 15, tá? Atos, capítulo 8, verso 14 e 15, é bem pertinho de onde você já está, tá bom? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram, oraram para que recebessem o Espírito Santo. Olha a necessidade, né, de você ver que tudo tem que ser na direção do Espírito Santo. Não basta só falar assim, olha, ali está pessoas pregando, ali alguém já conheceu um pouco da palavra de Deus. A Bíblia diz que os próprios discípulos enviaram dois dos apóstolos, para orar para que aquele povo recebesse o Espírito Santo. Por quê? Porque só ouvir e não praticar não adianta nada. Então, nós como os obreiros do Senhor temos que orar por essas pessoas que ouvem a palavra de Deus e profetizar sobre elas. Receba o Espírito Santo. O Espírito Santo é que fortalece o crente. Sem o Espírito Santo, a pessoa o povo só apenas ouve, mas não guarda. Porque o que faz guardar é o amado Espírito Santo. Tá bom? Outro versículo para você ficar bem cheio aí, Atos 14, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Observe comigo, por favor. E versículo 14. Observe comigo. É o último versículo desse vídeo para ficar muito grande. Já estamos começando o estudo, tá? Vai ser 6 módulos. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, chamando. Olha para vocês verem. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, chamando, clamando. Tá? Clamando. E por quê? O professor José Gonçalves, ele diz aqui, ó, claramente, vamos ler aqui. Movidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé
partiram da cidade de Antioquia da Síria com o propósito de implantarem novas igrejas. Você observa também isso no capítulo 13 e 14. 13 e 14. Tá? A questão de capítulo 14, lá que nós lemos, versículo 14, eles estavam, vamos dizer assim, clamando porque o povo estava em uma idolatria. E aí eles estavam rasgando, por dizer, as suas vestes. Tá bom? Observe o que nós lemos aqui agora, que no capítulo 13 e 14, como eu disse, existia uma grande implantação de igrejas. Tá? E no capítulo 14, versículo 21 e 22, olha, por cima do mesmo rastro a qual os discípulos estavam implantando as igrejas, no mesmo rastro, eles também não perdiam tempo. Com o propósito de fortalecer as almas dos discípulos, eles voltavam no local e fortalecia e deixavam bispos, presbíteros. Atos 14, 21, 22, Atos 14, versículo 23, ele deixava presbíteros de confiança deles, homens de Deus, para continuar a obra ministerial ali, de evangelização. Muito bom, né? Então esses textos nos revelam que havia uma preocupação por parte dos apóstolos com a vida da igreja em todos os seus aspectos. A liderança era a deles. A liderança era uma a deles. Pois bem, queridos, eu vou tratar com vocês já na segunda aula, mas primeiro eu quero ver se vocês realmente estão reagindo bem a essa aula aqui. É uma aula bem simplória de introdução e depois a gente vai apertar um pouco mais, tá bom? Quero que vocês curtam e falem, presidente Paulo, eu estou nesse curso de capacitação de obreiros. Nós vamos trabalhar sobre algumas visões de liderança. A visão, né? O que é visão? Nós vamos falar o que é visão, nós vamos falar a respeito das visões como visão miope, né? Visão miope. Vamos trabalhar sobre o líder com a visão de miope, o líder com a visão emprestada, o líder sem visão e o líder com a visão divina. Esses outros vídeos eu vou tratar a respeito dessas 4 visões com vocês que são obreiros. Até a próxima. Deus abençoe em nome de Jesus.